meus passos guiará. Se sou fiel, Ele me confiará mais. Sou fiel, meus passos guiará. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel, Ele me confiará mais. Se sou fiel, meus passos guiará. Se sou fiel, Ele me confiará mais. Sou fiel, meus passos guiará. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e ele, a termo, a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Querido irmão, pároco desta comunidade, caríssimos irmãos e irmãs, se o Senhor não abençoar os nossos empreendimentos, a construção, em vão trabalham os que a edificam. Já nos ensina o Evangelho. Eis que nos deparamos hoje com uma grande graça: rezar por nossos empreendimentos. E são legítimos o direito de ter uma posse e ter bens. A Sagrada Escritura apresenta as bênçãos dadas a Abraão. O Senhor mostra, diz: olha, observe, eu vos darei tudo isso, toda a terra. Conte as estrelas, se for capaz, assim será a sua prosperidade. Mas a igreja também, através da doutrina social da igreja, reconhece o direito de possuir uma propriedade, desde que também
se mantenha uma hipoteca social. Quer dizer, toda propriedade particular reza sobre ela uma hipoteca social, um dever social. Por isso aqui estamos, e essa missa une aqueles que neste mundo do trabalho buscam de forma justa e abençoada bênçãos para carregarem de certa forma a cruz de seus empreendimentos, porque ninguém se engane, ter e possuir também é uma cruz, e muitas vezes pesadas, para poder fechar as contas no final do mês, para poder administrar funcionários, para poder manter o seu empreendimento, também se torna uma cruz pesada. Muitos de vocês sabem disso, que cruz pesada. Se eu soubesse que era assim, não teria começado tudo isso. Talvez muitos de vocês já pensaram isso. Estamos na semana entre a Ascensão do Senhor, que celebramos domingo, a subida, a despedida do Senhor aqui fisicamente, onde os homens da Galileia ficaram espantados, admirados, que aquele homem que foi crucificado, que parecia ser um fracassado, ele foi elevado acima de todos os homens. A cruz foi não um símbolo de desgraça, mas um símbolo da graça. Então aquele crucificado foi elevado ao mais alto dos céus, ressuscitado, e os homens ficaram admirados com a subida de Jesus aos céus. Anjos disseram: não fique aí admirado olhando para os céus, este Jesus que subiu aos céus vai retornar. E eles então recordaram as palavras ditas por último por Jesus: eu estarei convosco todos os dias até o fim do tempo, do mundo. E também Jesus teria dito a eles: ensine todos a praticar e viver tudo o que eu ordenei para vocês. Então essa semana nós recordamos esta subida de Jesus aos céus, e no domingo que vem o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja. Uma igreja que na época desta ascensão não tinha mais do que 11 discípulos que se estavam reunidos na casa de Maria, mãe de Jesus. Era tão pequenininha aquele empreendimento, aquela igreja. Por isso nós estamos celebrando, dentro desta perspectiva, dentro desta espiritualidade, desse mistério desse Senhor que pareceu fracassado, mas que ressuscitou e que venceu a morte e mostrou-nos o caminho. Estamos então nesta semana onde nasceu a igreja, que a igreja nasceu em Pentecostes, quando veio do céu o Espírito Santo, e aquela pequena igreja passou a crescer constantemente. Pedro, quando começou a pregar, ele converteu mais de 5.000 pessoas que pediram o batismo, e a partir daí a igreja não parou mais, pois cada dia aqueles homens que estavam convencidos, eles convenciam as multidões. Santo Antônio já dizia: quando eu estou convencido, eu convenço. Imagino que no meio de vocês saibam bastante sobre isso. Muitos de vocês, quando estão convencidos com um produto, com a marca da empresa, com o produto, aquilo que vocês estão vendendo, vocês conseguem vender
de uma forma impressionante. Quando estão convencidos, podem convencer. Os discípulos estavam convencidos, porque eles experimentaram a convivência com Jesus, e eles viram a glória do Senhor se realizar no meio deles. Por isso, a igreja nasceu a partir da graça derramada sobre ela, que fez com que eles entendessem tudo que foi o Pentecostes. E aí surgiu a igreja. A igreja é o grande empreendimento, podemos dizer assim, de Jesus, que nasceu em Pentecostes. E o que é a igreja? A igreja católica, que se tornou o maior empreendimento da face da terra, a maior organização de ajuda do planeta, pois nós, aquele pequeno grupo, nós estamos em praticamente todos os países do mundo. Em 2000 anos de história, a igreja fundou hospitais, asilos, creches, trabalhamos pela família, fundamos cidades, demos origens a vários países, erramos em alguns pontos, é verdade, mas temos que convir, acertamos em muito, sobretudo quando levamos a sério as instruções de Jesus: amai-vos uns aos outros. E a igreja tem essa missão e procura constantemente em toda parte do mundo a semear estas palavras de Jesus a respeito do amor, o amor ao próximo. Por isso, a igreja, nesses 2000 anos, apesar de muitas crises, ainda continua sendo uma grande referência e luz para a humanidade. Estamos vendo isso de forma tão clara, sobretudo nesses dias, através do nosso querido Papa Francisco, que tem esta graça e essa missão de unir as religiões, convidando os cristãos ou religiosos afastados e países em crises a refletirem, a se unirem, a rezarem pela paz. Por isso, meus irmãos, nossos olhos para qualquer empreendimento que fizermos deve se voltar àquele pequeno grupo fundado por Jesus, o grupo dos apóstolos. Deve se voltar à intenção de Jesus quando fundou este grupo, quando convidou os discípulos a segui-lo. Recordemos, nossos olhos e nossa atenção devem se voltar à palavra de Deus em toda a nossa vida. Na pessoa de Jesus, os nossos olhos devem estar fixos para podermos aprender com Ele. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Muitas vezes nós aprendemos de tantos teóricos, tantas palestras de inúmeros capitalistas que mostram tantas formas de ganhar dinheiro, de captar recursos, mas que não tem por trás este mandamento do amor. E as palavras de Jesus são muito claras: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Para quem vai deixar aquilo que acumulou? Quais são realmente as riquezas que o Senhor convida através da sua Escritura a fixar o seu coração? Porque Jesus disse: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Um convite a olharmos
para aquele pequeno grupo fundado por Jesus, eram 12. Esse foi o grupo alicerce que Jesus trabalhou tanto, durante 3 anos. Alguns eram pescadores, como André, Pedro, Tiago e João. Um era cobrador de impostos, o Mateus, era detestado pelos judeus, inclusive porque explorava, mentia, roubava inclusive os impostos. Alguns tinham diversas profissões, ou não se sabe direito, mas eram trabalhadores, como Filipe, Bartolomeu, Tomé, Judas, Tadeu e Tiago. Existia no meio do partido dos Zelotas, que era uma espécie de político anarquista, Simão. E, inclusive, acreditem se quiser, no meio dos 12 havia uma profissão já instituída na época: ladrão, que era Judas Iscariotes. Os 12. Observemos a Sagrada Escritura. É importante a leitura diária da Palavra de Deus, do Evangelho, olhando como Jesus agia quando convidou esse grupo, que, se levarmos para um empresário, um psicólogo, alguém de visão administrativa, vai logo dizer: esse grupo era inviável. Como? Veja Pedro, por exemplo, que se tornou o Papa, o primeiro Papa. Ele era um pescador, filho de pescador, neto de pescador. E quanto ele aprontou para Jesus. Jesus não morreria na cruz. Quase não teríamos esse símbolo, esse sinal tão poderoso e tão necessário para a nossa salvação, porque Pedro era afoito. Quando foi preso, quando foram aquela emboscada no Jardim das Oliveiras, quando chegou Judas com os soldados, com um batalhão enorme de soldados, um destacamento, Pedro tirou a espada, devia ser uma pequena espada, e enfrentou, inclusive cortou a orelha de um empregado do sumo sacerdote. Quase haveria uma chacina e Jesus seria morto ali, porque Pedro, que era o homem de confiança de Jesus, que logo era muito precipitado, inclusive negou Jesus 3 vezes. Como Pedro deu trabalho a Jesus. Alguns desses discípulos, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, desejando ali mudar aquela história, e Jesus sabia que era um barril de pólvora que estava para estourar em Jerusalém, pediram a Jesus: permita que nós nos sentamos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Quer dizer que um seja ministro da fazenda e o outro seja ministro da guerra, pensando no poder. Esses discípulos, não, mesmo convivendo 3 anos com Jesus, vendo tudo o que Jesus fazia, na hora H, abandonaram Jesus, fugiram, negaram. Era um grupo muito complicado, inclusive, mas Jesus não desistiu desse grupo. Jesus trabalhou a personalidade, um por um. Ele foi curando interiormente aquelas pessoas. E na véspera de sua paixão, durante a ceia mais importante, ele mostrou assim uma atitude de impacto. Lavou os pés dos discípulos. Aquilo certamente desmontou qualquer entendimento judaico. E disse: assim como eu lavei, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou o mestre e senhor. Pois bem, se eu, que sou mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer o mesmo. Eu dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Olha que atitude bonita de empreendedorismo que Jesus, de uma forma
tão simples. Dei-vos o exemplo. Portanto, todo o Evangelho, se nós formos olhar a vida de Jesus, lendo página por página, nenhum tratado será capaz de superar tudo o que Jesus fez e ensinou para os empreendedores, inclusive chamando atenção para a vida eterna, chamando a atenção de que a vida do homem não consiste em comida e bebida, mas paz e alegria no Senhor. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, veja tudo o que Jesus fez a partir da sua vida e deixou para a sua igreja a partir da vinda do Espírito Santo. Ele transformou aquele grupo inviável nos maiores protagonistas da história, trabalhando o coração de seus discípulos e tendo duas atitudes. E com isso eu começo a concluir essa partilha do Evangelho. Atitude de Jesus, a oração e o trabalho e a missão. Jesus trabalhava, quer dizer, estava o tempo inteiro com as pessoas. O tempo inteiro Jesus estava ali curando pessoas que naquela época se diziam que eram pessoas castigadas, amaldiçoadas porque eram doentes. Isso era muito bom para os ministros da saúde da época, botava a culpa em Deus e não se preocupavam porque o povo não cobrava, o povo dizia que era a pessoa que era pecadora, e Jesus curava, mostrando que Deus estava do lado dos doentes. E quantas eram as pessoas que sofriam, que eram endividadas ou abastadas, como Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa rica, e Jesus viu Zaqueu em cima de uma árvore, com aquela roupa certamente ridícula, que chamava a atenção, que era um contraste no meio daquela multidão dos pobres que o seguiam, e Jesus não o discriminou, disse: Zaqueu, desça depressa, hoje mesmo eu devo estar na sua casa. E Mateus, depois que chamou Jesus para almoçar, Zaqueu foi tocado pela sua consciência de que ele precisava recomeçar os seus empreendimentos, e disse: Senhor, se eu roubei, eu vou devolver, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E Zaqueu entrou para a história, porque passou a ser temente a Deus, porque reorganizou a sua vida. Por isso, Jesus trabalhava o tempo inteiro, transformando a vida das pessoas, mas Jesus também passava horas e horas em oração, virava a noite rezando. Ele escutava a Deus, escutava os conselhos de Deus. Eis aí, caros irmãos e irmãs, a oração, a mística religiosa, alicerçada na leitura diária da palavra de Deus, para conhecermos a atitude de Jesus, os olhos fixos em Jesus, e tomarmos gosto de também seguir os seus passos, e trabalharmos como Jesus, pensando não só no acúmulo de bens, mas na boa administração daquilo que o Senhor concedeu em nossas mãos. Peçamos, portanto, ao Senhor que fiquemos com esta imagem de Jesus, a oração e a ação. E diante desses dons preciosos que nesta semana estamos celebrando, os 7 dons do Espírito Santo, que vamos celebrar domingo, fortaleza para o Senhor, que conceda dons para enfrentarmos as tentações, várias, inclusive materiais, de querermos ser melhores e maiores. Dom da sabedoria, estar aberto ao dom que não vem de baixo, mas dom que vem do alto. Reconhecer a sabedoria de Deus, o dom da ciência, de aperfeiçoar nossa inteligência e não buscar só a esperteza, porque quem é esperto pode não ser sábio. O dom do conselho,
de saber dar bons conselhos, ter boas atitudes, do entendimento, capaz de entender as verdades reveladas por Deus, inclusive a respeito da nossa vida, do nosso futuro, da piedade, proporciona salutares frutos, de sermos homens e mulheres de oração, piedosos, que primeiro escuta Deus, o temor de Deus, que procura praticar os ensinamentos de Deus. Certamente, se vivermos esses dons, se buscarmos, se formos homens de oração, de trabalho, a cruz dos nossos empreendimentos se tornarão mais leves. Os olhos fixos em Jesus, que possamos ver que Jesus, o homem mais livre, mais feliz e realizado, que já pisou a face da terra. Eis a nossa referência de sermos empreendedores. A leitura e a meditação diária dos evangelhos, além de ser um alimento, nos dar a luz e a direção para podermos seguir os passos de Jesus, que passou por esta vida fazendo o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.